Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu sou o René Moreno aqui do canal Peãocast. Estamos promovendo educação, criatividade, empreendedorismo, liderança. E hoje, na noite de hoje, recebo um poeta, o meu amigo William. Ele vai falar sobre contos, memórias e poesia. Seja bem-vindo e bem-vinda. Se você gosta do conteúdo aqui do meu canal, ajude os nossos afiliados, promova ali, ó, nós temos Magazine Luiza, o Magazine e segue fazer, acompanhar, com o link Magazine Luiza, você tem ali, tudo que você compra, tirando impostos, são destinados às escolas públicas, estamos fazendo uma campanha, e também tem o link da vaquinha, que com R$ 2,95 você pode apoiar mais crianças da escola pública, faça sua doação, divulgue nas suas redes. E meu amigo William, poeta, já chegou, já vou conectar. Oi Cris, oi pessoal, quem está chegando, chefe, seja bem-vindo, galera, seja bem-vindo, obrigado por prestigiar. Vamos ouvir o poeta, vamos conhecer e aqui registrar, vamos deixar as nossas memórias. Essa é a grande sacada, eu acho que é o grande prazer desse momento, desse quadro, é registrar esses momentos, as histórias, são o mais importante. Poeta William, seja bem-vindo. Obrigado, René. Boa noite a você, boa noite a todos que nos estão assistindo. É um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar com você aqui. Que isso, amigo. A honra é minha. Você fala de onde? Que cidade está falando, William? Estou em Teófilo Otoni, Minas Gerais, nordeste de Minas. Teófilo Otoni. Eu li um livro do Dr. Laí Ribeiro, que chama O Sucesso Não Ocorre Por Acaso, e dizem que o Dr. Laí Ribeiro ele é natural de Teófilo Otoni, se eu não me engano. Não, na verdade, ele é natural de Juiz de Fora, mas ele foi médico aqui em Teófilo Otoni. Ele foi médico aqui e daqui que ele partiu por uma situação que aconteceu dele atender um americano que estava aqui comprando pedras, porque Teófilo Otoni é a cidade das pedras preciosas, né? Incrível. Nós estamos na maior província gemológica do planeta. Do planeta? Nossa região. Sim, é a maior província gemológica. São mais ou menos 300 quilômetros aí de província gemológica. Então ele atendeu esse senhor passando mal e tal. Isso eu já vi ele contando. E ele é cardiologista, né? E coincidentemente o filho desse senhor que passou mal aqui em Teófilo Otoni também era médico nos Estados Unidos. E veio aqui, ficou impressionado com o tratamento que ele deu para o pai e convidou ele para ir para os Estados Unidos. Ele largou tudo depois de algum tempo, foi. E aí começou a trajetória dele de sucesso, de escritor, enfim. Mas foi daqui que ele partiu. Fabuloso, Nós que estamos história. pertinho da Bahia. Fabuloso, preciso conhecer uma hora essa região. William, por favor, conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu sei que, vamos falar assim, poeta, contos, memórias, mas como que tudo isso chegou na sua vida? E se você já tiver alguma coisa na agulha para abrir essa live com um conto, ou uma memória, ou uma poesia, e depois se apresentar, a ordem é sua, o chapéu é seu, seja bem-vindo. Obrigado, René. Na verdade, eu tive uma infância muito de fazenda, né? Muito a fazenda do meu avô. E, então, as minhas memórias vêm daí das contações de causos na roça, lá na fogueira, no chão da cozinha. Cozinha muito grande, uma fogueira que a gente fazia. E reunia com os vaqueiros, o pessoal lá. Então, tem muito essa memória de infância, né? E isso ficou latente. E há mais de 20 anos atrás eu fiz um curso de contador de histórias da tradição oral, né? Porque, como você sabe, a escrita veio milhares e milhares de anos depois da fala, né? Então o homem começou primeiro a falar e a transmissão de conhecimento se deu durante séculos, milênios e milênios através da fala. E só depois de 5.000 anos atrás que veio escrita. E mesmo assim, até o início do século XX, grande parte da humanidade ainda era analfabeta, né? Então, toda a tradição oral foi passada através de história, através da fala, né? Então, a história tem um componente extremamente importante na transmissão de conhecimento, né?
Então, eu fiz esse curso de contador de histórias, que é interessante, que abre muito a mente, nos ensina muito, que são histórias de muito ensinamento, que traz para nós uma verdadeira bagagem, né? E aí Bom, aqui, começamos, montamos um grupo aqui de contador de história, minha esposa, eu, minha cunhada, uma amiga e mais um amigo, o grupo era uma vez, ficamos algum tempo nos apresentando e tal. Fizemos muito trabalho voluntário também em hospitais, em creches, em escolas, contando história, na fabuloso. PAI, enfim, vários lugares, né? E com isso, depois, o pessoal foi saindo, eu fiquei sozinho. E nesse de ficar sozinho, eu fui convidado por um amigo que tinha um canal de TV aqui, da TV Imigrantes local, que era afiliado à TV Cultura na época. Tinha um programa aos domingos, me convidou. Aí ele fez um cenário com fogão de lenha, cozinha bem mineira, eu ficava lá sentado contando histórias, né? Que delícia. Então, durante um bom tempo, esse programa de TV foi uma experiência extremamente interessante, né? E depois também eu fui convidado a fazer teatro e comecei sem nenhuma experiência como ator, né, de palco, e fizemos uma peça chamada Casos e Causas, rodamos dezenas e dezenas de cidades do interior de Minas, inclusive na capital também, Belo Horizonte. E aí esse foi um período maravilhoso, foram anos com essa peça, né? Era uma peça de 1h30 de humor, você imagina. Hora e Segurando o meia. povo ali, eu e mais dois. Era muito uma delícia. E a gente fica nessa aí. Na verdade, Fabuloso. é mais um hobby, né? É mais um hobby. Eu não uso isso como profissão. Eu sou um comerciante, eu tenho uma empresa de produtos de festas. Ótimo. Então, e aí Ô, vamos. Sueli, agora, você já deu uma aula de história aqui, só o que você já contou do Teófilo Otoni, só do que você já contou ali, já valeu a live, né? Do seu conteúdo, enfim. A, eu acho que é apaixonante, na bio do meu Instagram, tá escrito ali assim, toda história merece ser contada. Eu comecei essa Sim, brincadeira das lives com a ideia de contar história para crianças, quando começou a quarentena. A ideia era essa, contar a história para criança, já que as crianças iam ficar com os pais em casa e ajudar os pais ali para entreter. Mas quem se interessou mesmo foram os adultos. Então, hoje eu já estou aqui com você, deve ser você deve ser hoje o número 218, nesse exato momento das lives que eu venho maravilha, fazendo. parabéns. E é histórias incríveis, é apaixonante as histórias. E eu queria convidar você ou para contar um caos, uma história, ou abrir agora contando, fazendo uma poema, mas você manda, escolhe o que você quer fazer. Aí, como está te falando, eu comecei contando histórias da tradição Aham, oral e me apaixonei também por poemas, cordéis, poemas pode ir. matutos, né, nordestinos, principalmente, e causos, né? E ontem eu assisti a sua live com o Gaúcho Eliseu aí, falando casamento.com, eu ri demais, ele é ótimo, Ele é maravilhoso, ótimo, ele né? é muito bom. Muito bom. E aí eu fiquei lembrando, na hora que estava falando casamento.com, eu lembrei de um caos que o casal tinha, ele 100 anos de idade e ela 98. Certo. E eles estavam completando 80 anos de casado, olha só, 80 anos de casado. Meu, Então, foi na igreja a família, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e amigos, enfim, uma multidão de gente. E ele vê a televisão, essa para o Gaúcho dizer, vê a televisão, 3 canais de TV, entrevistar antes da festa. Aí chegou para a senhoria, Dona Maria, aos 98 anos, Dona Maria, como é que foi fazer 80 anos de casado? Como é que é isso? Ah, isso é uma maravilha. Eles nunca brigamos, nunca brigaram? Nunca brigamos? Não, nós com o microfone, né? Nós nunca brigamos, mas nunca brigamos, não. Nós tivemos só uma briga, uma única briga, foi no dia que nós casamos. Mas conta isso, mas não é possível, 80 anos sem nunca brigar. Foi a primeira briga, foi no dia do casamento. Mas como é que foi isso? Não, minha filha, porque na época nós casamos, aí nós saímos da igreja, na roça, na cidadezinha lá, nós fomos na mula. Eu na mula e Zé também, nós dois montados na mula. Quando chegou numa cancela, a mula empacou. Empacou e não saía de jeito nenhum. Zé desceu da mula
olhou bem dentro dos olhos da mula e falou, é a primeira vez, hein? Aí eu não entendi nada. Ele abriu a cancela, conseguiu tirar a mula e foi mandando. Chegou num corpo para atravessar o corpo, a mula tornou a empacar. Não saía do lugar de jeito nenhum. Olhou dentro dos olhos dela e falou, segunda vez, hein? E aí continuamos. Quando chegamos lá na roça, onde que a gente ia morar, tinha um Muito bom. Ótimo, o William já saiu. Galera, deu uma travadinha, deu uma parada aí. Não sei o que vocês ouviram, se vocês estão me ouvindo ou não. Eu gostaria de um feedback de vocês, se vocês estão me ouvindo. E ouvindo, ou é a minha ou é a internet do seu William que deu um imprevisto. Vamos ver se o William volta aqui. Seu William. deu uma travada aí, René. Aí travou também, seu William? Não, a minha não. Eu vi o seu Não. travar. Ah, tá. Eu vou pedir uma gentileza. Eu não sei. Eu parei na beirada do rio a hora que você falou a primeira. Você ia contar, parou ali. Você terminou a sua história? Terminei, mas eu posso emendar. Você registra, por favor, para a gente Aí registrar ela aqui. tinha empacado na primeira, né? Na cancela. Tá. Né? Aí nós continuamos. Quando chegou no riacho para atravessar, a mula tornou a empacar. Zé desceu Certo. da mula de novo, olhou dentro dos olhos da mula, bem de pertinho na cara dela, e falou, segunda vez, hein? Aí puxou a mula, conseguimos sair, ele montou na mula comigo e fomos. Quando chegou na nossa casa, em frente à casa nossa tinha um curral. A mula pegou e empacou de novo. Zé desceu da mula, me tirou de cima da mula, arrancou a garrucha que ele estava na cintura, olhou dentro dos olhos da mula e falou, terceira vez, ele deu um tiro na cara da mula, ela caiu mortinha. Na hora que ela caiu morta, eu entrei em desespero, comecei a xingar Zé, você, seu maluco, como é que eu casei com um homem, você é insensível, como é que você mata o animal? Ô moço, ele olhou dentro da minha cara e falou, primeira vez, e nós nunca mais brigamos. Mas nunca mais. Nunca mais brigamos. Poxa, é fácil ficar casado há 80 anos assim, né? 80 anos. Bom, meu amigo, muito bom. O Eliseu tem que contar essa aí no repertório de casamento dele. Tem que colocar essa aí. Pois é. Essa eu lembrei dele ontem, né? Cada coisa, rapaz, cada Vamos contando história e poemas e causos, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho. Hoje a gente mais brinca com os amigos, em reuniões de família, de amigos e tal. De vez em quando faz uma apresentação. Eu já fiz apresentação até em hospitais dentro de hemodiálise, que é uma barra mais pesada. Mas é muito legal. A gente ganha mais do que dá, sabe? É isso mesmo. muito legal, muito legal. Muito gostoso mesmo. Mas nós dois estamos de chapéu aqui. Eu vou contar Falando nisso, eu gostei Oi? do seu chapéu. Parabéns. Obrigado. Isso aqui foi presente da minha filha, trouxe lá da Colômbia. Olha, Ficou viajando um ano e meio aí. Mas então, Oi. como eu estava te falando, eu gosto muito de
poemas matutos, e tem um cara que eu admiro demais, que é um poeta paraibano, chamado Gessier Quirino, e depois você dá uma olhada para você ver que fantástico. Gessier, GC. gênio, é um gênio. Eu tenho todos os livros dele, CDs e tal, e ele tem um poema que é título de um livro dele, que chama Zé Qualquer e Chica Boa. Zé Qualquer. Zé Qualquer, que narra a força Chica Boa. do homem, que o sertanejo é muito forte, como dizia, se não me engano, Euclides da Cunha, né? Então, Zé Qualquer e Chica Boa, ele diz assim, igual você fala, abre a porteira, né? Ele fala assim, empurra, cancela o curral da verdade como é que vive um Zé, sem um conforto sequer, com suas latas furadas e a cacimba tão distante, um Zé arame farpante, feito de gente e de fé. Um Zé que se aprisiona aos cacos velhos da enxada, que nasce herdeiro do nada e qualquer lado é seu caminho. Medalhas são seus espinhos, quedas de bois são batalhas. Seus braços, duas cangalhas. De taipa e barra é seu ninho, um Zé metido em gibão, numa besta atrás de um boi, por entre juremas pretas, por onde o bicho se foi, a poder de grito e ois, peitando o graveto torto, um dos três vai sair morto, ou ele, a besta ou o boi. É caboclo elefantado, que não tem medo de cruz, que fita o sol faiscando 10.000 peixeiras de luz, um Zé que assim se conduz, nas brenhas desse sertão, um Zé ninguém, Zé qualquer, mas o qualquer desse Zé não é qualquer não, é um qualquer niquelado, acabestrado no Zé, não é Zé para qualquer nome, nem qualquer para qualquer Zé. Diante desses apoios, vou dizer quem tu sois, pode escrever quem quiser. Sois argumento de foice, sois riacho correntoso, sois um carquejo espinhoso, sois cala de coronel, sois cor de barro a granel, sois couro bom que não mofa, sois um doutor sem farofa e sem soqueira de anel. Sois um buzeiro de estrada, sois ninho de carcará, sois folha seca, sois galho, sois raiz de se cheirar, sois fruto doce e azedo, sois raiz que logo cedo quer terra para se enfiar. No inverno, tu sois caçote, espelho de sol no chão, xorró-xoxó de biqueira, espuma de cachoeira, sois lodo, sois tibungão, sois nuvem quebrando a barra, violino de cigarra, afinando a chiação. Sois bafo de cuscuzeira, sois caldo de milho quente, sois a canjica do milho, sois milho pessoalmente, tu sois forte no batente, tu sois como milho assado, se não for bem mastigado, sai inteirinho da gente. Tu desarruma as tristezas, caçando a risadinha, sois doido, doido tu sois um baião de dois, tu sois pirão de farinha, sois bruto que se ameiga, no amor, tu sois manteiga numa creme craquezinha, sois um Zé qualquer do mato, provador de amargor, sois urro, sois maciço, devoto do Padre Cício, sois matuto rezador, um Zé qualquer em pessoa, marido de Chica Boa, o seu verdadeiro amor. É Francisca, Caliméria, Feliciana qualquer. Chica Boa é apelido, pode chamar quem quiser. Não diga que a Chica é boa, o cabo que assim caçou, vê direitinho quem é Zé. Gente, coraçõezinhos e salve de palmas aqui. Fabuloso, fabuloso, poeta. Poeta, essa poesia tem o quê? Umas 2, 3 páginas? Tem, por aí, umas 3 a 4 páginas. Umas 3 páginas. É fácil para você essa memorização ou ou não é tanto assim? A gente já está com 60, né? 6.0 na cartola, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Existe uma diferença muito grande da história e da tradição oral. A história, você não decora a história. Tá. A história, você aprende a história. Você tem uma técnica de memorização onde você aprende a história sem precisar decorar. Porque a história, você não precisa repetir palavra por palavra.
né? Você pode contar dentro das suas palavras, sem, no entanto, modificar o esqueleto da história. Você pode mudar as palavras, mas você não pode mudar o contexto, né? Já o poema, você não pode errar se você errar uma palavra, você se complica todo lá na frente. Verdade. Porque você tem que ser fiel ao poeta. Você tem que ser fiel à poesia. Você não pode deturpar a poesia. Tem essa diferença, né? E o caos também você não decora. O caos você sabe, você aprende, você absorve. Agora, a poesia, eu começo, quando eu gosto de um poema, eu começo a trabalhar ele. Aí eu vou andando na rua para ir a algum lugar, eu vou pensando e tal, aí eu vou me familiarizando com ele. Então, assim, uma forma de memorizar. Durante 8 minutos. Hein? Cortou, William. O que é que você fala? Fala por? Tem poemas, por exemplo, que eu demoro até 7, 8 minutos falando. Então é um trabalho, né? Você fazer um poema dessa monta, decorado, né? Agora... Você falou agora de livros que você... você tem alguma coisa registrada, alguma história, algum livro? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, eu até escrevi um livro Tá. dentro de um projeto meu, só não publiquei até hoje. Meu irmão está até nos assistindo aí, ele é jornalista, mora em Belo Horizonte. Ele fez a correção para mim, do português, claro, tá. E fica insistindo para publicar, mas esse ano, se Deus quiser, eu vou publicar. São livros de histórias, né? De reconto. São recontos. Histórias a minha versão. E nasceu disso de algumas palestras que eu andei fazendo, muito para a área de saúde, para prefeituras do interior, na época. Perfeito. E aí o pessoal me pediu, eu comecei a fazer para 150, 200 pessoas da área de saúde, mas voltado para melhorar o ambiente de trabalho, etc. Né? Então eu fiz, aí eu acabei escrevendo. Né? Essa palestra eu acabei escrevendo que virou esse livro, mas não está publicado, não. Mas então, vamos pedir para o poeta William publicar essa obra de arte, né? Esse reconto, para que a gente possa ter o privilégio de guardar essa obra e propagar para as outras gerações, porque é essa a ideia, né? Que a gente possa propagar, que a gente possa fomentar cada vez mais a educação, a cultura, a criatividade e a raiz, né? A tradição. É fantástico, eu adoro isso aí, adoro. William, o que você tem para nós aí? Tem mais alguma coisa aí para nós na ponta? Eu gosto muito de um poeta que já faleceu nos anos 60, chamado Zé da Luz. O Nordeste é muito rico em cultura, né? Tem alguns poemas, e tem um poeminha chamado Cicesse. Cicesse é se fosse, né? No linguajar popular. Cicesse. Repete, Cicesse. Cesse. Se fosse. Se fosse. Só que popular, né? Aí ele diz assim: se nós dois se gostasse, se nós dois se queresse, se juntinho nós dois ficasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, e se pro céu nós a subisse. Mas, porém, se acontecesse que São Pedro não abrisse as portas do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse, para que minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse, e o céu furado arriasse, e as virgens todas fugissem. Se cesse. É isso aí. Que doçura! Que doçura! É um poema doce, agradável demais. Então, é muito gostoso. Eu quero deixar um recado para todo mundo que está acompanhando a live. Eu queria deixar um recado para o pessoal que está acompanhando a live
E tem muita gente escrevendo coisas maravilhosas aqui. Então, 2 recados. Primeiro, pedir desculpas que não dá para ler todos os recados aqui, né? Senão eu quebro a sequência da linha de raciocínio do poeta William. Segundo, a hora que eu salvar a live, já é automático, a live deleta os comentários. Então, eu vou pedir uma gentileza para que todo mundo que está aí prestigiando o poeta, os amigos, os familiares que vieram prestigiar, entrar ali no IGTV a hora que a live for salva e deixar os seus comentários, deixar o seu elogio, o seu reconhecimento, ou até a sua pergunta, para que o convidado possa saber que você veio prestigiar e deixar por quê. Agora vai ser deletado depois que a gente for salvar a live no final do evento de hoje. Então, seja nesse canal ou nos outros canais do Instagram, isso acontece em todos. Então, fique atento, às vezes você fica esperando o retorno ou uma interação do convidado, isso não acontece, é porque ele não sabe quem entrou, o que foi dito. Então, deixe registrado lá e eu agradeço, e enfim, e todo mundo está deixando coraçõezinhos, frases e elogios. Poeta, você está abafando aqui na live, ó, tá bombando de comentários, tem muitos amigos, muita gente obrigado aqui, a todos. Veio prestigiar tem mesmo. De Zé da Luz, chama Flor de Puxinanã. Puxinanã é um lugar que existe na Paraíba, as flores de Puxinanã. Que diz assim, 3 mulheres ou 3 irmãs, 3 cachorras da molesta eu vi no dia de festa no lugar Puxinanã. A mais velha, a mais robusta, era a mesma tentação. Mimosa flor do sertão, que o povo chamava Augusta. A segunda, a Guilhermina, tinha um zóio que, ô maldição, matava qualquer cristão o zóio dessa menina. O zóio dela parecia 2 estrelas tremendas, se apagando e se acendendo em noite de ventania. A terceira era a Maroca. Maroca. Tinha um corpo muito mal feito, mas porém tinha nos peitos 2 cuscuz de mandioca. É verdade, 2 cuscuz que pro capricho, quando ela passou pro eu, minhas ventas se acendeu com o cheiro vindo dos bichos. Eu até me atrapalhava, sem saber das 3 irmãs, qual é mais que me agradava. Escolher a minha cruz para sair desse embaraço, resolvi morrer nos braços da dona dos 2 cuscuz. Ô, tentação! Aí a porca torceu o rabo. Meu Deus do céu, rapaz. Parece que eu até senti o cheiro de cuscuz aqui, rapaz. A história foi tão bem contada e a minha cabeça tão fértil que está, que na hora da poesia eu viajei por todos os lados e vi os 2 cuscuz brilhando do meu lado. Na verdade, a gente tem que brincar muito hoje, tanto fazer humor e também fazer histórias de reflexão, né? Ontem, por exemplo, nós assistimos a live do Gaúcho Eliseu, eu sempre também assisto lá no Baltazar. Tem humorista demais nesse país, coisa maravilhosa, pessoal desconhecido. Então é muito bom, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, no caos do país, a gente ri bastante. Mas também é importante interiorizar alguns ensinamentos, algumas coisas bacanas, reflexivas, para que a gente tenha paciência e perceber que tudo isso vai passar, né? Então, assim, eu trabalho com as brincadeiras, com os poemas, de humor, mas também trabalho com as histórias, histórias da tradição oral, que são histórias de ensinamento. É apaixonante ouvir você falar, William, porque você tem domínio da palavra e domínio do conhecimento. E isso é muito agradável, isso enriquece. Vamos falar, essa noite de sábado aqui, te ouvir foi um presente que eu ganhei, né, de indicação da Clau, dos amigos, e te ouvir aqui nesse sábado, porque a gente falou um pouquinho no ar, trocamos aí uma rápida prosa para poder alinhar o dia de hoje, mas eu
acima das minhas expectativas e de coração mesmo. Estou feliz demais de ter recebido você aqui, ter a chance de te ouvir aqui hoje. Obrigado, Renê. O prazer é todo nosso estar aqui brincando com você aqui, com uma pessoa preocupada com essa questão educacional. Estou vendo seu pulguinho aí, que é seu mascote do seu livro, né, que você fez. Sim, Está sim. sempre preocupado, é educador, preocupado com as questões de educação do país. Então, vir de você realmente é muito legal, é muito enriquecedor para a gente. Obrigado. Eu tenho um personagem que acompanha a turma do Pulguinha chamado Zé da Morte, que é um personagem contador de causo. E o Zé da Ah, Morte, ele faz parte de um jornal paradidático que eu produzo mensalmente, gratuitamente para a escola pública. E o Zé que da Morte bacana. ele existiu na minha infância. Esse era o meu paizinho e minha mãe, no sítio ali, eles acolhiam pessoas que estavam assim, a gente chamava de andarilho, né, na época, pessoas que estavam ali, como todo hoje tem as pessoas que andam, tem essas cada regiões, e meus Uhum. pais ofereciam um pouso, comida e um banho para essa pessoa, e tinha um quartinho ali, né, no sítio, que o meu pai cedia para a pessoa dormir uma Que noite. legal. Tipo, comia e dormia. E um dia chegou esse senhor chamado Zé da Morte, com esse nome, né? Era assim que chamava, Zé da Morte. E o Zé da Morte, ele não foi embora, ele ficou ali alguns meses. Ele ajudava minha mãe a tratar galinha, porco, essas coisas, serviços leves. Ele era um senhor e bem lento, bem lerdinho, assim, ele era assim, bem tranquilão. Então, ele tinha esse apelido Zé da Morte porque ele era devagar. E o Zé da Morte marcou muito a minha infância, porque ele contava causos. Eu era muito criança, ele contava os causos. E o Zé da Morte, de repente, sumia. Sumia, ficava mais uns 6 meses fora e voltava de novo. E durante a minha infância ali no sítio, ele foi e voltou algumas vezes. Então, eu tenho um registro e uma chance de vivenciar a história, os contos contados por esse personagem que vinha até a casa do meu pai no sítio, e contava esses causos e de repente, depois de alguns meses, ia embora. Então isso me recorda. E aí eu criei um personagem para fazer uma homenagem ao Zé da Morte, que é o contador de causos. Ah, que maravilha. Pois é, bom demais. Fabuloso. Eu tô vendo aqui que tem um amigo meu, Cássio Cota. Hum, Será que vai contar aquele caos das 10 garrafas de pico? Eu até contei esse caos já na live do Baltazar, que é ah, um caos que eu criei, adaptado de alguma coisa que eu vi no cardápio de um restaurante lá em Belo Horizonte, há muitos, muitos anos atrás. e Aí eu peguei, quanto tempo tem essa história em termos? 1 minuto, dois ou mais? uns dois, né? É um Então vou calzinho de fazer, cachaça. então vou fazer para agradar o Cálcio, o Cássio. Tá, o tempo tá acabando aí? É que já passou de 33 minutos, só para você ter uma ideia. Foi extremamente rápido. Ó, então, assim, se você concordar, a gente finaliza a live com essa. É uma poesia? É um caos, né? Não, é um calzinho, é um É um calzinho. caos. Com o Cássio, que eu Mas quero ter o privilégio. Gostaria de ouvir. Mas antes, eu queria convidar você para a gente fazer o nosso quadro Contadores de Histórias, e aí você fechava com chave de ouro com esse caos. O que você acha? tá, beleza. Pode ser? Pode. Então tá bom. William, então você escolhe 3 palavras aleatórias para a gente contar essa história. 3 palavras e eu vou falar 2. Bom, conforme eu te falei, a gente está vivendo um momento muito atribulado no Brasil. Uhum. Então, assim, como eu sou muito focado nessas questões, eu penso aqui na palavra tolerância, Tolerância, compaixão compaixão, e sabedoria. sabedoria. Anote minhas 2, por favor. Pode falar. Pé de cana
pé de cana, ixi, e, tá, e porteira. porteira. Então vamos lá. Como que é? Você coloca essas 5 palavras num baú ali, costura essas 5 palavras, manda a história, no momento oportuno você me passa a história, eu continuo a história em cima da sua história, Sim. devolvo para você e você finaliza a história, tudo isso em 1 minuto, William. Caramba! Então vamos lá. Com vocês, diretamente de Teófilo Otoni, Minas Gerais, para o mundo, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, e olha, toda a história começa com Era Uma Vez. Então, senhores, o poeta William, seja bem-vindo. Bom, era uma vez um menino que vivia muito feliz no sítio da sua fazenda com sua família. E o pai dele tinha uma plantação de cana. E um dia ele estava encostado no pé de cana, e começou a pensar que o rei do seu país, que tinha vindo das trevas, e esse rei era um rei que mentia, manipulava, enganava. E esse rei abriu a porteira da maldade. Abriu a porteira da maldade, da mentira, da dissimulação. E o povo do reino ficou confuso. Ficou tão confuso que amizades se acabaram, famílias se separaram. E esse menino, encostado no pé de cana, começou a pensar que ele era muito feliz, mas quando ele olhava para fora, para o reino dele, ele ficava triste. E ele pensou que a única forma de restaurar esse povo do seu reino, voltar a ser feliz, era praticando a tolerância, buscando a compaixão como forma de ação e finalizando as pessoas obter com isso muita sabedoria. Esse menino cresceu com sede de aprender. Estudou muito. A tolerância aprendeu a exercer. Compaixão e sabedoria na sua jornada ele fez. Voltou lá na sua infância, naquele pé de cana que um dia encostou. Pensava bem naquele homem das trevas que um dia apavorou. Ele queria era me levar união para as pessoas e decidiu lutar contra tudo aquilo de ruim que havia acontecido. Decidiu fechar a porteira do mal, porque ali estava decidido fazer coisas boas e a mensagem do bem. Porque o mato nasce em todo lugar, mas cabe a cada um na sua sabedoria limpar o seu quintal. E esse menino não viajou todas as regiões possíveis para levar essa compaixão e a sabedoria, para dizer que cada um precisa cuidar do seu jardim para que as suas flores possam brotar e assim alegrar o coração das pessoas. E esse menino criou uma corrente do bem, chamada o colecionador de virtudes, onde que ele espalhava todas as virtudes, mas priorizando para o seu povo, para o povo do seu reino, a tolerância como forma de pacificar as pessoas, a compaixão, buscando olhar o próximo e agir em função do próximo. E também com isso, esse menino, encostado no pé de cana, abriu a porteira do bem, abriu a porteira da luz e atingiu a sabedoria do seu reino. grande poeta, Isso me lembra, muito legal aí, muito legal, gostei. Isso me lembra uma historinha super curta de um homem que um dia estava em frente à sua casa, debaixo de um poste de luz, procurando alguma coisa. Sim. E aí ele estava procurando e os vizinhos começaram a ficar incomodados, que ele estava procurando e não encontrava. Então os vizinhos se juntaram a ele e falaram, seu amigo, um vizinho, o que você perdeu aí? Ele falou, eu perdi uma agulha que me é muito preciosa. Então vamos te ajudar a procurar. Os vizinhos começaram a procurar e esquadrinharam tímido daquela rua, debaixo daquele poste, e não conseguiram encontrar.
Passou mais de 30 minutos, eles falaram com o vizinho. Vizinho, você tem certeza que você perdeu essa agulha aqui? Ele falou assim, não, eu perdi essa agulha lá dentro de casa, mas lá está muito escuro. Então eu resolvi procurar aqui fora, que aqui tem muita luz. Essa história nos faz pensar o quê? Nos diz o quê? Que, na verdade, as pessoas estão buscando do lado de fora, em vez de olhar para dentro de si próprio. Porque dentro de si próprio é muito escuro. A profundeza abissais da nossa alma, você mergulhar e buscar a sua luz é difícil, é trabalhoso, é penoso, mas é gratificante quando você consegue. Então as pessoas buscam do lado de fora, em intrigas, em brigas, em jogo, em cigarro, em drogas, em bebida, em sexo abusivo, enfim, em uma série de coisas. E não há nada do lado de fora, está tudo dentro de si próprio. Então a única luz verdadeira está dentro do coração do homem, está dentro da sua alma, está dentro das suas profundezas. Mas é mais difícil de buscar. Por isso que as pessoas estão aí perdidas buscando do lado de fora. Quando, na verdade, a única realidade que tem é a que está dentro de nós mesmos. Né? Que maravilhoso, que maravilhoso. Grande, grande. Que honra mesmo. Foi que sábado nosso. Gente, então assim, ó, vamos finalizar a live aqui do nosso amigo poeta, o William, com o pedido do Cássio, né? Que ele vai finalizar. Mas lembrando, eu tô vendo muita gente escrevendo coisas lindas aqui, que não vai dar para ler tudo. Eu sei que vai dar trabalho, mas eu vou pedir para você entrar lá no IGTV, a hora que eu salvar a live, escreva lá, porque o poeta William poder ler todos os comentários maravilhosos que cada um deixou. E lembre, se você quiser apoiar a educação pública, ajude a gente, entre ali na bio, veja os nossos projetos, participe, compre alguma coisa no Magazine Luiza, que é o Magazine do Caro, ou na vaquinha no site de doações. Obrigado pelo carinho. Poeta, finaliza com a sua glória aí do conto das garrafas e bora lá, garoto. É caos, né? O caos das garrafas. A minha querida sogrinha, ela sabe que minha mulher detesta cachaça. Então ela trouxe de presente para mim 10 garrafas de cachaça, lá da terra dela. 10 garrafas de cachaça. Eu fiquei super feliz. Quando eu cheguei em casa com essa cachaça, minha mulher falou, o que é isso? Eu falei assim, presente sua mãe me deu, 10 garrafas de cachaça. Ela falou assim, não quero ver isso aqui, pode jogar tudo fora, ou eu ou a cachaça. Eu realmente fiquei pensando, balançado, né? Ou ela, a cachaça. Mas lembrei que minha sogra tem um triciclo elétrico, eu sou doido para pegar, né? Então eu peguei, falei, não, vou ficar com você. Aí ela falou, joga fora. Eu fui lá na área de serviço, rapaz, abri a primeira garrafa, mas saiu um cheiro de cana-caiana tão pura daquela cachaça, que eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu vou tomar pelo menos um golinho. Enchi o primeiro copo e tomei um copo. Joguei o resto na pia. Abri a segunda garrafa, enchi outro copo, bebi e joguei o resto na pia. Aí, quando eu abri a terceira pia, eu joguei a garrafa no copo. Aí eu abri a quarta rolha. Quando eu abri a quarta rolha, eu joguei o copo na pia e atirei a garrafa na torneira. Quando eu abri a quinta garrafa, eu bebi na pia e joguei a rolha no copo. Aí, na sexta pia, eu abri a rolha e joguei o copo lá na garrafa. Mas aí, quando eu peguei a sétima pia, que eu abri o copo, eu joguei a rolha na garrafa. Aí eu abri a oitava rolha, bebi a garrafa e joguei o copo na pia. Quando eu abri a nona pia, eu peguei a garrafa e bebi no copo. Aí eu peguei a 10ª garrafa, bebi, me atirei na pia e não lembro o que eu fiz com minha patroa nem com minha sogra. É isso aí. Grande Nenê. Rapaz, foi um angu, pia, e garrafa, e copo. A cabeça minha deu um nó aqui, rapaz. Parece que eu até bebi umas partes dela agora. É uma brincadeira com a sogrinha querida aí. Meu Deus do céu, coisa boa demais. Poeta, eu ficaria aqui, mas com certeza, e o pessoal também, mais, sei lá, horas, mas infelizmente a live cai daqui a pouco. Claro. Realmente, gente, do fundo do coração, gratidão e receba meu abraço, meu carinho, tá? E que a porteira da vida fique sempre aberta para tudo e para todos. Se Deus quiser.
Muito Amém. obrigado, Renê, por essa oportunidade, pelo convite. Espero um dia a gente se encontrar na estrada da vida aí, depois que passar essa pandemia. Viu? Amém. Muito Digo mesmo. obrigado. Um beijo no coração para você e todos os seus aí. Se Obrigado, cuide. gente. Fique com Amém. Deus. Amém. Gente, Valeu. quem não, ó, um recado, hein? Quem não compartilhar essa live ou esse podcast com seus amigos, sua lista, vai ficar com barulho de carroça na cabeça. Abraço, tchau, obrigado. Abraço.